uma das apresentações não vai poder ser realizada, tá? Porque a Lúcia Novaes avisou que não vai poder estar presente. Então, temos as outras apresentações, que imagino que já estejam aqui, eu já estou vendo algumas, e cabe, então, a nós informar, vocês já foram informadas disso, né, que vamos iniciar uma gravação, que a Elisa já, inclusive, já começou, né, então, vamos iniciar essa gravação agora. Então, estão todas de acordo, né? Se alguém não estiver de acordo, por favor, menciona agora que a gente para e recomeça. Se alguém não estiver de acordo que a sua apresentação seja gravada, nós podemos retirar, ou seja, nós podemos deixar a sua mesa para mais tarde, a sua apresentação por último, e assim a gente interrompe a gravação na sua apresentação, quem tiver com algum problema. Problemas que podem surgir. Depois daqui, a gente vai subir no YouTube. Então, automaticamente, essa mesa, nós vamos passar para a equipe, e a equipe vai subir no YouTube. E o YouTube, ele tende a derrubar algumas coisas, como, por exemplo, cenas de nudez, né? Se a sua apresentação tiver cenas de nudez, eu peço que vocês não participem dessa gravação, ou seja, o trabalho de vocês fique por último. Então, vai pensando se tem cena de nudez, se tem alguma coisa que envolva a propriedade intelectual, não imagem, nada disso, mas assim, por exemplo, se tem uma música muito longa, mais que 30, 40 segundos, o YouTube tende a derrubar, com direitos autorais. Se tem um vídeo muito longo, mais 30, 40 segundos, o YouTube tende a derrubar. Então, se tiver isso, eu peço para que você também levante a mão e fale assim, não, o meu também vai ficar por último, porque eu tenho essa questão, eu estou com receio. Então, se nós não tivermos, eu vou seguir a ordem, né, de apresentações do 1 ao 6, no caso do 1 ao 5, porque a Lúcia Novaes não vai poder estar presente. Então, dito isso, se a Elisa não tiver nenhuma questão, deixa eu ver, a Elisa colocou aviso, por favor, o evento será gravado. Isso mesmo, e tem essa questão dos direitos autorais. Beleza, tudo certo, pessoal? Então, vamos começar, sem mais delongas. Vocês têm cerca de 12 a 15 minutos, tá, para apresentação. Tá? Temos esse limitezinho um pouquinho maior hoje, por conta de uma das faltas, depois a gente abre para debate. Então, como vai ser? Vamos fazer todas as apresentações, né, vou chamando uma por uma, aí vocês abrem, fazem a apresentação de vocês, à vontade, e depois, no final, a gente abre para o debate. E aí eu peço que quem tiver, vocês umas às outras, se tiver pergunta, se eu tiver pergunta também, eu vou já, de repente, já anotar aqui e colocar no chat, porque aí depois a gente vai lendo, tal. Às vezes a gente não lembra depois, né? Quem quiser já colocando no chat, coloca. Tá bom? Tudo certo? Então vamos lá, vamos começar. Então o primeiro trabalho de hoje é da Carolina Monteiro, chama-se Insurgências Maternas e Contradições no YouTube, o caso da Hellmother, tá? Então pode ficar à vontade. Olá, tudo bem? Todos estão me ouvindo? Legal. A internet aqui às vezes tem oscilado, eu fiquei bem preocupada de dar algum problema, mas eu já estou no lugar estratégico onde eu acho que isso não vai acontecer, tá? Bem, vou tentar respeitar o tempo o máximo possível. Não vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou Carol Monteiro, sou jornalista, inclusive graduada pela ECA. Hoje eu moro no Rio, já estou aqui há 5 anos, e sou mestranda do PPG-Com da UF, da Universidade Federal Fluminense, na linha de pesquisa Mídia, Cultura e Produção de Sentido. O meu trabalho, meu projeto de pesquisa, na verdade, é sobre perfis de baby influencers que não são filhos de famosos, né, de já influenciadores digitais, mas acaba que o tema da maternidade real, né, e esse movimento, hashtag maternidade real, é algo que me pescou e ele transpassa, né, a minha pesquisa, e esse é um dos artigos que eu produzi em 2019. Então, vou começar agora aqui a apresentação. Vou colocar aqui. Cadê? Aqui. Opa, aqui.
Todo mundo vendo? Tá legal? Tá, joia. Vamos lá. Bem, insurgências maternas e contradições do YouTube, o caso Hellmother, né? Por que eu resolvi fazer esse artigo? Por causa de um vídeo específico que ela postou no dia 12 de julho de 2019, para falar que ela flopou no YouTube. É um vídeo que ela tem praticamente uma DR com o público dela, sobre a relação dela com a plataforma, né? Então, o canal Hellmother, ele é especializado no tema maternidade real, ele foi criado para desromantizar, né, a maternidade com esse objetivo. Inclusive, ela fala isso nos primeiros vídeos. Ele agora só chama Hell. Na verdade, já tem 4 meses que a Ellen não posta mais nada lá. E o objetivo do artigo é justamente questionar as contradições e armadilhas que existem em buscar uma plataforma midiática como o YouTube para performar uma maternidade ativista, como a que ela propõe, né? Então, eu parto do conceito de transposição de trauma, retomada da pulsão e insurgência micropolítica da Sueli Ronick, como modo de operação da Ellen, que, por sua vez, vive essa relação de dependência com a lógica do capitalismo de vigilância que aí, no caso, eu estou trabalhando com a teoria da Shoshana Zuboff, da qual o Google é um de seus principais exponenciais, né? E justamente que a Ellen, ela se vê, né, num movimento em que ela precisa seguir ela quer seguir com a sua produção de conteúdo insurgente, mas ela depende dessa plataforma que, ao mesmo tempo, é tão contraditória diante de tudo que ela expõe. Esse daqui é a carinha da Home, né, da Hell. Então, sobre a Ellen, né, Ellen Ramos, ela é de Brasília, o canal Hellmother foi criado em 2016 para desromantizar a maternidade, como eu já falei, indo bem nessa linha da hashtag maternidade real. O primeiro vídeo foi publicado no Dia das Mães, ou seja, já foi um canal pensado para, né, até o lançamento, para justamente tratar bastante do tema. Na época, ela era mãe ainda recente, o filho dela ainda era pequeno, então ela estava naquele auge de muitas coisas, né? Muitos questionamentos, muita transformação. Ela é atriz, roteirista, diretora e é mãe solteira. E desde 2019 o canal passou a se chamar Hell. Isso tem a ver, inclusive, com o conteúdo desse vídeo analisado. Hoje em dia, ela migrou para o Instagram e participa de um podcast chamado Calcinha Larga, junto com outras 2 mulheres. A maternidade real, né, trazendo aqui o tema, eu chamo isso de movimento, de hashtag movimento, né? Ele tem algo que ele ganhou essa força grande, ele tem muita força, ele se popularizou também no ambiente online, né? Porque ele trabalha fortemente com a sensação de que todas as mães têm algo em comum, né? E realmente, há 10 anos, com o fortalecimento da internet, a disseminação nos lares, no momento em que a blogosfera ficou realmente forte, isso antes das redes sociais pegarem do jeito que a gente vê hoje, né? Já começou ali um movimento, sobretudo, claro, eu vejo como um movimento bastante elitista ainda, até porque naquele momento a internet e os computadores pessoais eram ainda não tinha muito a coisa do celular, né? Ainda não tinha muito o uso do celular para acesso à internet, 4G, 3G, essas coisas. Ele trouxe esse retorno da comunicação entre si, entre as mulheres, como faziam as nossas antepassadas, né? Só que agora, entre as mulheres já domesticadas, né? Eu estou usando um conceito da Federici que lembrando que a mulher passou por esse processo né, de ser domesticada. A mulher, ela foi para o lar, ela deixou de conversar entre si, e aí é retomado
esse costume, essa cultura, né? E a hashtag, esse hashtag movimento, ele acaba por ser cafetinado, eu já estou entrando com o termo da Sueli Ronick, e cooptado pelo capitalismo de vigilância. Vamos lá. Então, aqui eu trouxe, eu estou com o link, mas eu não vou passar o vídeo, porque ficaria muito demorado, e como eu falei aqui no vídeo, ela fala dessa relação abusiva dela com o YouTube, né? Ela conta que recebeu um e-mail do manager, do gerente do YouTube, dizendo que ela não seria mais orientada pela empresa, que ela não seria mais gerenciada pela empresa. Então, quais são os assuntos do vídeo? Saúde mental de YouTubers em geral. Ela descobriu que não seria mais chamada para eventos da empresa, que não teria mais o gerenciamento oferecido pelo YouTube, segundo estava na carta, para dar oportunidade a novos produtores de conteúdo, e aí ela deixa bem claro que ela entende que a empresa ela dá preferência por canais que produzem uma média de 3 vídeos novos por semana, mantendo assim um crescimento constante. Então ela entende que ela pega e fala assim, cara, essa não é a minha, eu não quero ter essa vida, eu não quero conversar com essa lógica de trabalho, de produção, de exploração, né? E ela também conta que ela havia tentado fazer algumas mudanças no canal, porque ela acha que o tema da maternidade estava se esgotando e ela começa a trazer outros temas. Ela entra numa crise, basicamente, né? Que ela coloca também nesse vídeo. Mas eu destaco aqui um trecho em que ela fala assim, que aí tem muito a ver com a lógica do capitalismo de vigilância, né? Que ela pega e fala assim: quanto mais vídeos nós temos, né, meus amores, mais espaço a gente tem para ads nos videozinhos, que é o lugar que o Google ganha ali seu dinheirinho com os YouTubers. Por isso essa superprodução pedida, quanto mais vídeo melhor, não é mesmo? Mas eu não sou essa pessoa, sou contra essa corrente, eu sou a favor de conteúdo com qualidade, de acordo com o seu time e a saúde sempre em primeiro lugar. Então, eu trago aqui, assim, eu fiquei pensando muito sobre o que levou ela, né, lá atrás, quando ela falou, não, vou criar um canal no YouTube para... Lógico, ela percebeu que havia ali um nicho, que havia uma brecha, apesar de ser um tema já bastante tratado, ela viu ali uma oportunidade de ter audiência. Como eu falei, ela é atriz, ela é roteirista, eu acho que ela viu ali também uma possibilidade de ter renda, né? A gente sabe que essas plataformas também trabalham muito, incentivam muito a lógica do empreendimento, a lógica do empreendedor de si. Então, eu imagino, né, que todas essas, ela como mãe solteira também, né, imagino que todas essas várias armadilhas que eu chamo aqui, né, que a lógica capital colonialística deve ter lhe pregado a ponto de despertar o desejo de criar um canal sobre esse tema. Muito bem, agora entrando na teoria sobre capitalismo de vigilância, o que é o capitalismo de vigilância, né? Segundo a Shoshana, a Shoshana Zuboff, é um modelo de capitalismo baseado na extração de dados pessoais, informações, sonhos, desejos, sentimentos, cujo lucro vem da venda deste grande e valioso catálogo, que é o Big Data, para ações de publicidade direcionada. Ela também, tirado agora de outro trecho, de outro texto, ela diz que essa forma de capitalismo de informação, além de procurar prever, né, com o objetivo, né, de gerar mais consumo, ela também quer modificar o comportamento humano por meio de produzir receitas e controle de mercado. Então, acho que, sobretudo, esse molde, né, do comportamento humano é fundamental nesse conceito de capitalismo de vigilância. E conversa muito com o que vem a seguir sobre da Ronick. Estou vendo aqui se vocês têm alguma pergunta. Alguma observação, quer dizer. Desculpa se eu estiver falando muito rápido também, gente, é porque eu estou preocupada com o tema. Muito bem. Aí, trazendo agora o conceito de cafetinagem, né, da Ronick, ela, segundo ela,
em sua nova versão, né, o capitalismo contemporâneo, ele se apropria da própria vida, de sua potência de criação e transformação em seu nascedor. O capital explora a própria pulsão de criação individual e coletiva de novas formas de existência, suas funções, seus códigos, suas representações, fazendo disso tudo seu motor. Então, a gente tem a lógica do capitalismo de vigilância, que quer moldar, né, e essa apropriação da própria potência de criação, né, germinativa do ser humano. E aí, nesse contexto, né, acontecem, eu acho que eu devia ter invertido, mas enfim, eu vou trazer aqui o conceito de insurgências que a Sueli trabalha, e eu trouxe de insurgência macropolítica para complementar e contrastar ao mesmo tempo de micropolítica, que eu acredito que seja o que a Ellen faz, porque ele também é necessário nessa análise. As insurgências macropolíticas, segundo a Ronick, o que são? Nela, os seus agentes, eles denunciam injustiças, a distribuição de direito, querem com isso fazer um trabalho de conscientização, por meio de informações, explicações, de mobilização e de empoderamento de subalternos. E eu acho que isso é bem o trabalho realizado por alguns partidos políticos, sobretudo movimentos sociais organizados. Quando a gente vai para a insurgência micropolítica, esse agente ele já não depende de uma cartografia social, econômica e cultural e da posição que ocupamos nas relações de poder, né? São ações mais pontuais, né? O critério para avaliar as situações desse agente, ele é mais pulsional. Ele é um combate pela vida em sua essência germinativa. Um combate para não ceder ao abuso da pulsão, a busca para neutralizar os efeitos do trauma do abuso, né? A Ronick, ela trabalha muito com essa linguagem de psicanálise, né? Porque ela é psicanalista. E o livro todo utiliza bastante esse tipo de linguagem. E o que são esses traumas, né? Esses traumas de abuso? Eles são traumas que são criados, que vão marcando determinados personagens dentro dessa lógica colonial capitalística, e justamente uma das formas de se insurgir micropoliticamente, que ela traz aqui, é no combate das mulheres contra a desigualdade de gênero. É um exemplo que ela traz no livro, nas esferas da insurreição. E é justamente aí que, né, eu trago que eu trago essa teoria para fazer essa análise em relação à forma como a Ellen atua, ou pelo menos essa pulsão que a fez. Eu entendo como que a vontade dela criar o canal e o tipo de conteúdo que ela traz tem muito a ver com essa pulsão de transpor esses traumas de abuso, né? Para a Ronick, nesse caso, ela acha que ainda existe uma tendência a se agir macropoliticamente, né, ao invés de micro, porque justamente existe uma tendência a seguir a disputa de poder, na qual a mulher ela ainda tem como referência esse personagem masculino, que é esse personagem masculino que justamente ela briga contra, justamente essa figura onde enfim, queremos romper, né? Mas acaba que se virando como também, e em alguns momentos podendo querer ser como ele, só que sendo mulher. Enfim. Para desarticular tais relações, agora eu trouxe aqui uma citação da Ronick para falar de transposição de traumas, e especificamente no caso, né, do combate das mulheres contra a desigualdade de gênero, ela diz: para desarticular tais relações, o oprimido tem que desertar de seu papel no roteiro de abuso, seja este o de vítima do opressor ou, na melhor das hipóteses, o seu mero opositor, transfigurando-se em outro personagens, ou simplesmente abandonando a cena. Ela dá vários exemplos no livro, mas é quase que uma busca
isso tem muito a ver com subjetividade, né? Uma busca por uma reconfiguração de si, né? E como que a Ellen faz isso, né? Primeiro que eu acho que o primeiro ponto é ela assumir ser mãe solteira sem vitimização ou culpa, né? Tem muito mais eu acho que ali ela tem muito mais um tom de cobrança do que de vítima, né? Nos vídeos dela em geral, de questionamento, mas sobretudo assim não é muito a mãe coitadinha, sabe? A mãe sim a mãe que está muito, lógico, que está aí tendo que lidar com diversas questões. Né, que advém da desigualdade de gênero e, sobretudo, com muita força em cima da mulher mãe, mas eu acho que a forma como ela trabalha o discurso dela não vai muito na linha da vitimização ou da culpa, que é algo que é bastante comum nos discursos de maternidade real. E, além disso, o canal dela começa a trabalhar com outros temas além dos temas da maternidade. Então, ela trabalha com racismo, com preconceitos diversos de gênero, entre outros, gordofobia também, enfim, vários temas. E aí, as conclusões que eu trago no final então, que a mãe solteira, a Ellen, ela apropria-se de sua pulsão, de seus desejos, para transpor traumas históricos de gênero. Inspirada na sua potência criadora criativa, ela cria o canal no YouTube, em 2016, com o objetivo inicial de desromantizar a maternidade. Durante o período de sucesso do canal, a Ellen se confronta com traumas e frustrações, feridas abertas especialmente nesse processo que ela vive na maternidade. E ela encontra no BIOS midiático e virtual do YouTube o ambiente ideal o ambiente ideal de cura, ou pelo menos de alívio de alguns dos sintomas. E é justamente aí que mora essa contradição. Se por um lado, né, o contato com sentimentos como culpa, exaustão, frustração, solidão fez com que ela retomasse essa pulsão e por meio dessa potência se insurgir micropoliticamente, por outro, a Ellen, depois que principalmente que o canal dela fez sucesso, que ela virou uma influenciadora digital, ela se tornou dependente do modo de operação do capitalismo de vigilância e desse da sociedade heteropatriarcal capitalística que justamente oprime, né, essa mulher essa mulher insurgente. Bem, é isso. Obrigada. Aqui o meu e-mail e obrigada pela atenção. Desculpa se fui muito rápido ou não. Se eu estou dentro do tema, eu esqueci de cronometrar. Oi, Carolina. Olha, eu também, na verdade, estou cronometrando aqui, mas dei aquele desconto, porque a gente teve esse pequeno atraso. Adorei a sua apresentação, parabéns. Obrigada. Muito bom. A sua foto também está excelente aí no Muito bem. Eu também trouxe para mostrar que eu, claro, também estou no time, né, das mães. Estou no time das mães também, por isso eu falei assim, eu quero muito moderar essa mesa. Essa mesa eu tenho que moderar, porque eu sou assim, uma mãe recente, assim, com muitos desafios. Bom, agora vamos seguir, então, muito obrigada. A gente deixa, então, todo mundo anota, eu já tenho questões aqui, todo mundo anota as questões para a gente retomar no debate, para a Carolina. Então, vamos para o trabalho número 3. 3, porque, né, o segundo não pôde estar, então, a construção da maternidade e os estereótipos de gênero nas práticas de um centro de estudos de documentação em Criciúma, no 83, 98, né, imagino que seja o período de estudo. Então, Marina Schneider e com a autoria de Ismael Alves. Oi, boa tarde, me escutam bem? Oi, tudo bem? Fique à vontade. Você tem cerca de 12 a 15 minutos para a apresentação. Bom, então, me apresentando, eu sou a Marina, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em desenvolvimento socioeconômico da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Eu sou graduada em História e o meu orientador, esse é o meu trabalho de dissertação de mestrado, e o meu orientador é o professor Ismael Gonçalves Alves. Eu sou aqui do sul de Santa Catarina.
Bom, então, meu título é A Construção da Maternidade e os Estereótipos de Gênero nas Práticas de um Centro de Estudos e Documentação em Criciúma, da data de 83 a 98. Bom, então, a região carbonífera, que é o meu recorte aqui espacial, compreende várias cidades e regiões aqui do sul de Santa Catarina que tiveram um processo forte de produção de carvão, principalmente da década de 30 a 80. A cidade que eu estou estudando é Criciúma, que também já foi conhecida como capital nacional do carvão. E, bom, durante esse período de produção muito alta do carvão na região, teve muitos processos de migração para a região, as camadas populares estiveram por muito tempo ligadas às atividades carboníferas, as minas de produção de carvão, as vilas operárias. Isso colocou a própria população local da cidade em novas dinâmicas sociais, dinâmicas bastante difíceis, levando em conta que um grande número um aumento da população, aumentou diversos tipos de problemas médicos, sanitários, de saúde, o que colocou em condições ainda pior a vida dos trabalhadores, acidentes de trabalho e principalmente a condição dos trabalhadores mineiros. Bom, o Centro de Estudos, Documentação e Informação Popular de Criciúma, que eu vou continuar a partir de agora de CEDIP, ele vai surgir em fins desse contexto, no momento que o carvão já está em baixa na cidade de Criciúma e que outras possibilidades econômicas estão surgindo. Só que o CEDIP, ele surge em um processo de redemocratização, em um processo de fim de uma ditadura civil-militar, e ele vai estar atrelado a todo um movimento popular, ligado também ao movimento dos mineiros, e todos os tipos de lutas sociais que vão surgindo nesse processo de redemocratização, de abertura política. O CEDIP ele vai ser um órgão articulador desses movimentos, dessas demandas das classes populares, vai ser formado por pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, aos movimentos de bairros, aos movimentos dos estudantes, de professores universitários, das próprias pastorais, e ele vai buscar, então, fazer formação política popular, palestras, cursos, e fazer um registro documental de todas as demandas desses movimentos sociais. Então, ele vai ter como objetivo prestar uma assessoria, documentar todos os documentos relacionados, né, a esses movimentos sociais, e ele vai se colocar como um órgão autônomo, né? Só que a gente coloca como uma autonomia aparente, porque o CEDIP ele vai se entender como autônomo em relação ao Estado, autônomo em relação a movimentos políticos, o que na prática não se consolidava, né? Porque ele era representado por pessoas ligadas a movimentos políticos, e o CEDIP se colocava, né, contra qualquer tipo de ligação com o Estado, e levando em conta o contexto, né, o contexto da época, o Estado no momento se representava uma ditadura, né? Então, isso é entendido nesse contexto. Bom, na minha pesquisa, eu vou buscar entender o CEDIP como essa possibilidade de formação popular, mas pensar a assistência e a assessoria que ele fazia destinadas às questões materno-infantil às mulheres. É importante colocar que nesse momento, nesse contexto, as ações assistenciais elas se diluem em ações públicas e privadas, e o problema da infância e da maternidade, ele sempre foi muito forte em Criciúma. Na década de 50, muito ligado à questão da mortalidade infantil, e na década de 80, junto à ditadura militar, junto ao novo Código de Menores, também que surge em 79, o problema da infância é relacionado aos menores de rua, aos menores delinquentes. Então, pensar como foi feita essa assistência materno-infantil por esse centro, como ele entendia esse papel das mulheres e essa questão de utilidade social das mulheres, né, relacionada à maternidade, trabalho reprodutivo, cuidados e amamentação. Bom, então, nesse sentido, eu busco entender que o CEDIP, mesmo sendo um órgão que representava o que se chama de novas esquerdas, que representava um movimento em oposição às normas vigentes, que representava grupos que buscavam fazer movimentos revolucionários, de certa forma,
ele não vai romper com as questões tradicionais de gênero, ele vai continuar reforçando isso, né? Então, pensar que as desigualdades de gênero, elas também se reproduzem mesmo nesses espaços que buscam, né, fazer oposição ao poder e às normas vigentes. E aí, nesse sentido, essa assistência, ela pode ser um elemento potencializador das desigualdades de gênero dentro dessas políticas sociais. E levando em conta que elas buscam alinhar, né, papéis de gênero dentro das famílias, colocando a mulher, então, nesse sentido de mãe, de função de mãe, de maternar, do futuro da nação, né, responsável pelo futuro da nação. E também pensar como essas mulheres, né, elas eram vistas como completas, sempre em junção a uma figura masculina, né? Como mãe de alguém, como como mãe de alguém, como irmã, como esposa de alguém. Bom, aqui tem uma cartilha do CEDIP. Ele assessorava um grupo de incentivo ao aleitamento materno, que era coordenado por um médico homem. Então, tem muitas cartilhas de produção educativa que eram utilizadas nos cursos de formação para as mulheres, e essa é uma delas. Trouxe 2 exemplos. Esse é o Manifesto do Bebê. O Manifesto do Bebê é um documento que o CEDIP utilizava de forma educativa para dizer o que esse bebê precisa, o que ele quer, aquilo que é necessário, né, para uma infância considerada saudável. Bom, então o objetivo geral seria analisar esse processo de execução dessas políticas sociais destinadas às mulheres e à maternidade em Criciúma a partir da atuação desse centro. Os específicos, identificar então como o CEDIP ele atuou voltado para as problemáticas da maternidade e da pobreza, analisar em que medida esse centro promoveu o discurso sobre as mulheres e como isso impactou nas construções dos discursos de gênero sobre a maternidade e sobre as mulheres em Criciúma. Discutir como o CEDIP promoveu a pedagogia materna, suas formas educativas, nos seus documentos, nas suas cartilhas, não rompendo com essas normatividades de gênero, né? Mesmo sendo uma entidade, uma instituição que se considerava contra as normas vigentes. E problematizar, em grande medida, como o papel das mulheres e as suas pautas, elas são secundárias dentro dos movimentos sociais. Bom, meu referencial teórico, então, eu utilizo a John Scott, com a categoria gênero, e ela coloca, né, que o gênero é uma categoria de análise relacional, entendida nas relações que são percebidas a partir das diferenças biológicas entre os sexos, né? E como isso, ela vai colocando que existem etapas de análise, né, que as instituições, elas vão reproduzindo esses discursos e colocando no campo das normatividades. Então, o CEDIP, a gente pode entender ele como uma dessas instituições que auxiliam na reprodução e na subjetivação do sujeito, né, quando ele se reconhece nesses discursos. Então, há uma generalização natural das atribuições, no sentido das identidades consideradas homogêneas, que está no campo do binário, né? Então, aquilo que é considerado atemporal, que não muda, fixo, né? Que parece fixo, e que está no campo do civilizado, né? Colocando tudo aquilo que está à parte como fora da norma. Bom, eu utilizo a Elizabeth Vadanter também com a questão da maternidade, que ela vai desconstruir essa ideia do amor materno, né, como algo natural, como algo que não muda. E ela está mostrando que o amor materno, ele é algo que depende do contexto, que ele vai acontecer em determinados contextos, principalmente econômicos, sociais, e que em outros não, né? E que o amor materno ele é algo que se constrói também, ele não ocorre naturalmente, ele não ocorre em decorrência da gestação. Eu utilizo também a Joan Tronto, que ela, com a questão do cuidado, o conceito de cuidado dela, que ela está mostrando como o cuidado, as mulheres, elas cuidam de algum sujeito específico, né? Cuidam das crianças, cuidam dos idosos, cuidam dos pais, cuidam do sogro, da sogra, enquanto que os homens têm cuidado com algo, né? Eles cuidam com o trabalho, têm cuidados com questões que socialmente estão colocadas no campo do trabalho produtivo, fora do lar. Eu utilizo também a Michelle Perron,
que ela trabalha na questão da racionalidade harmoniosa da divisão sexual, né? A Michelle Perrault, ela analisa o caso dos movimentos operários franceses no século XX, e ela vai colocar que o movimento operário, ele desconfiava da participação das mulheres, que esses homens, eles lutavam por igualdade, mas não por igualdade de gênero, né, que isso não era em si problematizado, e que muitos elogiavam a participação das mulheres donas de casa dentro dos movimentos, mas desde que isso não afetasse a sua condição considerada natural de cuidados e da maternidade. Bom, eu utilizo também a Perrault também coloca essa questão da racionalidade harmoniosa no sentido de que o homem, ele é considerado aquele, né, razão, e a mulher coração, né? Então, ela diz que isso é muito comum no Ocidente, essa divisão considerada harmoniosa, né? Que é colocar aquele como que está no espaço público, né? Que age com a razão, e a mulher como aquela que age com o coração, e por isso ela está no espaço privado. Bom, então o Michel Foucault também com o conceito dele de disciplina e de medicina social, né? Que ele vai mostrando que a partir do século XVIII, com a própria prosperação do capitalismo, a questão de criar um trabalhador saudável é muito forte. Então, assim, disciplinar para criar um trabalhador saudável, fortalecer as políticas de assistência, de controle e disciplina, para se ter um trabalhador produtivo. Bom, a minha metodologia, eu utilizo fontes documentais, então todos os documentos, documentos relacionados do CEDIP, que eles estão no Centro de Memória e Documentação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. E eles contêm periódicos impressos, atas, relatórios, cartilhas relacionados à maternidade. E eu trabalho na perspectiva do Jacques Legoff, que ele coloca que todo documento é monumento e é um testemunho do passado, mas ele só tem valor em diálogo com as fontes, né, estabelecendo sozinho ele não tem esse valor, mas ele precisa ser entendido no diálogo com as fontes, entendido aquilo que não está dito nesses documentos, né, aquilo que não tá colocado ali, mas as suas subjetividades, os não ditos, e estabelecer a relação com o seu contexto. Bom, aqui algumas referências que eu estou utilizando, eu estou em fase já quase acabando a dissertação, estou no último semestre. E queria agradecer, então, a Unesc, a CAPES, que financia a pesquisa, ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico e ao Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero. Muito obrigada. Muito bem, Marina, muito obrigada pela sua apresentação, excelente. Então, vamos à próxima, aí vamos anotar aí as questões para a Marina. Vamos, então, à próxima apresentação, da Larissa Bianco e Giovana Salvaro. Me desculpa se não tiver... Deve ser sempre complicado. Acho que me fala como é. É Giovana Salvaro. Esposas de Mineiros e Mães, a produção de subjetividades femininas em jornais e relatórios médico-assistenciais de 1930 a 80. Por gentileza, fica à vontade. Então, boa tarde. Eu vou projetar aqui a apresentação, depois só me dá um ok para ver se está aparecendo certinho, tá? Porque quando eu projeto eu não consigo ver, né? Estamos começando a ver já, Larissa, tudo certo. Deixa só eu. Então, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Larissa, eu vou apresentar, então, o meu trabalho e da minha orientadora Giovana, ela não está presente, então, né? Vou apresentar por nós duas. Coincidentemente, sou do mesmo grupo de pesquisa da Marina, que apresentou agora antes de mim. Também, né, sou membro do NIEG, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero aqui da nossa universidade, que fica no Extremo Sul Catarinense. E a nossa pesquisa, então, se chama Esposas de Mineiros e Mães, a produção de subjetividades femininas em jornais e relatórios médico-assistenciais. É uma pesquisa financiada, então, né, pela própria universidade, pelo Programa de Iniciação Científica e pelo CNPq. Então, os objetivos dessa pesquisa são
a gente buscou analisar a forma como a produção de subjetividades femininas em jornais, em relatórios médico-assistenciais aconteceu, né, nesse período de 1930 e 1980, especificamente na região carbonífera, né, como a Marina já falou um pouquinho antes sobre a região carbonífera. Essa pesquisa ela faz parte de um estudo maior, né, nós somos um grupo de pesquisa maior que, né, no presente momento, está estudando as políticas públicas e de assistência destinadas à maternidade e à infância pobre na região carbonífera. E a minha pesquisa, né, assim, deslocando um pouquinho, ela fala mais dessa produção de subjetividades. Eu sou acadêmica de psicologia, estou na 8ª fase, 8º semestre, acho que sou a mais jovem aqui, no sentido de estar ainda, né, na graduação, e me inseri na pesquisa já logo no começo dos meus estudos, então essa é a minha 2ª pesquisa, né, estou me encaminhando para a 3ª antes de, se der tudo certo, passar no mestrado. Então, né, só para localizar um pouquinho, é uma pesquisa de iniciação científica, e a gente objetivou, então, pensar um pouquinho essas subjetividades que eram produzidas em jornais e relatórios médico-assistenciais. A metodologia, então, a gente trabalhou com fontes documentais, né, essas fontes documentais, elas foram selecionadas e analisadas por meio do Centro de Memória e Documentação da Universidade, né, que é o nosso CEDOC, e nós também utilizamos a Hemeroteca Nacional, tanto a Hemeroteca brasileira, né, quanto especificamente a Hemeroteca catarinense. Todos os documentos eles foram, né, selecionados por meio de conferência, né, semanalmente, a gente ia até o CEDOC, conferia todos os documentos, e a gente foi selecionando o que dialogava com o nosso tema de pesquisa e descartando o que, né, no momento não era bem o que a gente buscava. Então, é só para apresentar e situar um pouquinho o complexo carbonífero, né, a Marina já falou um pouquinho, então eu vou me ater mais nessa questão de que o conjunto dos documentos que a gente selecionou, ele permitiu apresentar características socioeconômicas de uma região que foi muito marcada pela exploração do carvão, pela formação das vilas operárias do complexo carbonífero e por relações de trabalho orientadas pelo controle dos trabalhadores e das suas famílias, né. As vilas operárias, elas foram, né, são até hoje vilas que foram construídas para que as mineradoras tivessem uma condição de manter os seus trabalhadores de um modo em que eles pudessem ser controlados pela empresa, né. A empresa oferecia uma moradia, enfim, né, um espaço onde eles tinham uma casa, mas também tinha uma igreja, e tinha uma mercearia, e açougue, enfim, né, o que era necessário para a sobrevivência, mas, de uma certa forma, esse trabalhador estava sempre em dívida com a empresa, então existia essa ligação de controle, né. Então, a região carbonífera catarinense, ela foi muito marcada, é uma região muito marcada pela exploração do carvão, não só ambientalmente, né, que é uma região que sofre muito ambientalmente devido, né, às consequências da exploração do carvão, como também, né, socialmente, que foi muito influenciada por essa Constituição. Então, aqui eu trouxe um mapinha, né, só para situar, como eu sei que a gente tem pessoas de vários locais do Brasil, não sei se todo mundo conhece, mas o complexo carbonífero catarinense, então, ele é formado por essas cidades aqui que estão destacadas em amarelo, aqui no sul de Santa Catarina, né, que seria Lauro Miller, Uruçanga, Tubarão, Siderópolis, Criciúma e Içara. Né, um espaço, sim, formado por essas cidades, e que todas essas cidades são marcadas, né, econômica, social e ambientalmente pela produção do carvão. Então, o jornal, dentre todas as fontes que nós trabalhamos, a gente separou especificamente para esse trabalho um jornal chamado O Lingote. Esse jornal, ele é um quinzenário, ele era produzido quinzenalmente pelo próprio Serviço de Relações Exteriores da CSN, que era a Companhia Siderúrgica Nacional. Então, esse jornal, ele era editado, né, pela própria empresa e era distribuído para os funcionários da empresa. Então, aqui a gente precisa pensar em dois fatores importantes, né. Primeiramente, o fato de que o jornal, ele era produzido pela empresa para os seus funcionários, então existe aí também um dispositivo de controle, né, de alguma forma, que a empresa não iria, talvez, trazer notícias ou protestos ou manifestações que fossem contrárias a ela própria. E a outra questão, né, a gente também trouxe um pouquinho sobre o que o jornal trazia, né, como o que é que esse jornal divulgava. Então, ele trazia colunas de apresentação dos funcionários, né, como a CSN tinha uma filial em Siderópolis, uma em Tubarão, a
a usina em Volta Redonda, né, então eles apresentavam os funcionários de diferentes cidades por meio do jornal. E também traziam notícias sobre, enfim, jogos de futebol, eventos sociais, questões assim, né, todas elas referentes aos funcionários, aos operários, enfim, e as relações da alta direção da empresa. Dentro do jornal, então, né, o meu foco principal é essa coluna que chama Tudo para o Lar. É uma coluna que sempre saía no jornal, né, na página 8 ou na página 9, e era a única coluna que era destinada para as mulheres. E por ser destinada para as mulheres, ela era uma coluna chamada de Tudo para o Lar. Né, então, eu trouxe aqui só alguns pequenos recortes, a gente, né, trabalhou com 9 edições dessa coluna, mas eu trouxe só algumas para ilustrar mais ou menos o que eu estou falando, né, então... nessa primeira coluna, de 1955, eles trazem uma receita de um bolo de tomate, eles trazem daí, né, ingredientes, modos de fazer, enfim. Nessa segunda coluna, que também é de 1955, eles trazem essa ilustração dessa mulher, né, bem vestida, bem penteada, magra, né, querendo ou não, se enquadra em um padrão, né, que é o padrão da época, mas ainda assim é um padrão. E essa terceira, que é uma imagem um pouquinho mais amareladinha, ele fala sobre... Ele ensina as mulheres a construírem roupas, vestidos, enfim, para suas filhas, né? Então, o jornal, ele traz um pouco dessas questões do cuidado com o lar, cuidado com a alimentação, cuidado com os filhos, e o cuidado com si mesma, né? Tanto que um dos trechos dessas colunas falam que não é porque o marido não está em casa que a mulher pode se descuidar, né? Então, é preciso que ela sempre esteja bem arrumada, bem penteada, bem vestida, mas que ela faça tudo isso sem grandes gastos. Por isso que o jornal ensinava as mulheres a costurar, ensinava as mulheres a reaproveitar peças de roupa antiga, peças antigas de decoração, e sempre transformando, né? Então tinha um pouco essa intersecção entre classe e gênero, né? Porque as mulheres precisavam poupar, porque eram mulheres que eram esposas de trabalhadores, então existia essa necessidade de economizar. Então, né, depois que a gente analisou e estudou bastante as colunas, a gente levantou alguns tópicos que falam a respeito do espaço privado e as subjetividades, né? A gente pode perceber que as atividades domésticas, as atividades de cuidado, em grande medida eram atribuídas, então, às mulheres. Elas foram reguladas, elas foram controladas por diferentes instituições locais, né? Existiam, além da assistência social, de uma forma geral, toda a questão midiática, né, do jornal, que chegava até essas famílias, era uma forma também de reforçar que o papel doméstico, a questão de cuidados, era uma questão feminina. E aí, pela documentação que a gente analisou, a gente percebeu que a produção de normas que deveriam ser seguidas pelas mulheres, especialmente pelas mulheres esposas de mineiros e pelas mães, né, para o plano de desenvolvimento pessoal dos integrantes da família, né, então, ou seja, às vezes a gente olha e pensa que é só um jornal, que é só uma coluna, mas existe uma produção e a reprodução de uma norma, né, feminina, de qual é a tua posicionalidade, qual é o teu papel nesse espaço dessa sociedade que estava se desenvolvendo naquele período. A gente trouxe um pouquinho, então, né, da Irata e da Kergolá. Eu acho que a gente acaba não conseguindo fugir muito delas quando a gente fala de divisão sexual do trabalho, né? A gente sabe que é de conhecimento coletivo, que uma grande massa de trabalho é efetuada gratuita e invisivelmente pelas mulheres, em nome da sua natureza, do amor e do dever materno, né? Então, essas mulheres elas cuidavam da casa, elas cuidavam dos filhos, elas produziam as roupas, elas costuravam, elas decoravam, elas cozinhavam, tudo em nome do amor e do dever materno, né? Novamente, aquela questão de reprodução de uma norma. Então, né, a gente compreende que a constituição dessas subjetividades femininas, a partir de condições específicas de existência, né, elas possuíam uma condição de existência, reproduzia desigualdades de gênero e de poder, como traz a Scott, né, em determinados grupos sociais, posições históricas, normativas e cerceadoras da existência de mulheres, ou seja, era uma existência que era pautada em alguns limites, né, elas poderiam ir até alguns espaços, elas poderiam ir até a igreja, elas poderiam ir até a mercearia, enfim, né, mas o trabalho, a existência das mulheres era dentro de casa, né, e é importante deixar claro que não era visto como um trabalho, né, como eu falei antes, elas faziam tudo em nome do amor materno, do amor e do dever materno.
E, por fim, né, a gente trouxe um pouquinho de Foucault também, porque quando ele trata da constituição de sujeitos e de subjetividades, as relações de poder, elas marcam o indivíduo na própria individualidade deles, né, a sujeitando. Então, ou seja, os sujeitos, essas mulheres, né, elas eram marcadas na própria individualidade delas, né, elas precisavam existir naquele espaço que era determinado para elas, e era definido que elas iriam trabalhar, né, dentro de casa, até como uma forma de possibilitar o trabalho fora de casa, digamos assim, né? A gente fala que o trabalho reprodutivo dessas mulheres era uma forma de possibilitar o trabalho produtivo dos seus maridos, né? Era preciso que essas mulheres ficassem em casa, que elas cuidassem da casa, que elas cuidassem de todas as obrigações domésticas e com os filhos, né, e da maternidade, do cuidado total com essas crianças, para que os maridos pudessem sair para trabalhar. Então, né, a gente ainda, né, o estudo ainda está em andamento, a gente ainda está se aprofundando cada vez mais, né, nesses temas, mas a gente percebe que esses jornais, que eram produzidos pela própria empresa, né, e destinados para os seus trabalhadores, então, eles produziam uma forma de existência, né, eles ditavam para essas mulheres uma forma de existir, uma forma de se portar, e uma forma de se adequar a essa sociedade, né, isso, claro, 1940, 1950, mas a gente sabe que, né, à medida que o tempo foi passando, essas subjetividades, elas foram se adequando, e hoje em dia a gente vive, hoje, né, 2020, lá para 1940 já passou bastante tempo, mas a gente ainda vê um pouco o discurso do cuidado sendo reproduzido, né, a gente vive hoje em dia uma crise do cuidado, então, principalmente nesse momento de pandemia, né, a gente vive uma crise do cuidado, então, a gente achou, né, a gente pensa, assim, ao longo da nossa pesquisa que é importante a gente repensar, né, o papel da mídia nessa questão, né, da reprodução, do cuidado, enfim, e dos papéis femininos. Aqui eu trouxe as referências que eu usei, né, só a nível de conhecimento, e eu acho que é isso. Muito obrigada, Larissa, excelente Imagina. a sua apresentação também. Então, vamos guardar aí as questões para a Larissa. Vamos ao próximo trabalho, Conversas de Mãe em Rede, um percurso etnográfico do ativismo digital materno, a bancada das mães ativistas nas eleições de 2018, da Renata Sendler. Oi, Fernanda, boa tarde, todo mundo, vocês me veem? Sim, vemos e ouvimos. Muito bem. Obrigada pela oportunidade de participar aqui. Eu vou projetar o trabalho. Vocês me falam se vocês também estão vendo. Aparece para vocês? Sim. Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Só coloca a tela cheia para a gente, se você... PDF. Está em PDF, entendi. PDF. Se puder aumentar só um pouquinho. Isso, porque assim, acho que dá para ver um pouquinho melhor. Vamos ver. É que eu sou meio ceguinha, vocês vão ver que em vários momentos faço assim, ó. Mas aí você enquadra aí como você achar e se não der certo, tudo bem. Tudo certo. Que é a ideia. Tá. Então, bom, eu sou mestranda aqui do programa do PPG-Com, aqui na ECA, na USP, bolsista CNPq. Já entreguei a dissertação, ainda não defendi, mas ela trata das conversas de mães, um percurso etnográfico desde os blogs de mães até a bancada de mães ativistas nas eleições de 2018 no Facebook. A minha pesquisa parte dessa pergunta, primeiro do meu lugar de mãe, como uma mãe que acompanha redes sociais e que segue outras mães desde os blogs, e que percebeu algumas delas, 3 em específico, se movendo rumo ao ativismo digital materno e depois, em 2018, se candidatando pela primeira vez às eleições. E aí eu fui me perguntar se as redes sociais, de alguma forma, proporcionam um empoderamento para as mães, a ponto de catalisar esse envolvimento na política. Eu queria entender se tinha uma jornada, se essa jornada delas, dos blogs ao ativismo até a política, fazia sentido para outras mulheres também. Então, em resumo, a minha ideia era pesquisar o potencial das redes para a articulação de novos grupos, no caso das mães, entendendo as suas relações com outros temas que eu me interessava, como o feminismo e a política.
eu trago entre a conceituação bibliográfica, as teorias do Pierre Levy sobre cybercultura, o cyberfeminismo da Donna Haraway, a teoria feminista negra da Patricia Hill Collins e o feminismo matricêntrico da pesquisadora Andrea O'Reilly, apoiada numa série de outros teóricos que versam sobre esses temas macro, né? Aqui eu faço uma referência um pouco mais demorada para Patricia Hill Collins, porque além de uma metodologia que ela proporcionou para o trabalho de conectar a experiência do investigador com uma teorização, né, um pensamento e ação, ela também traz uma teoria crítica para pensar grupos oprimidos em prol de justiça social. E aqui no trabalho, eu estou pensando as mães ativistas enquanto um grupo que sofre opressões particulares pela prática da maternagem, me apoiando na teoria feminista matricêntrica da Andrea O'Reilly. A Collins, então, traz uma referência para conceituar a maternidade ativista, pensando entre as mulheres, ela pensa as mulheres negras, mas ela traz essa estrutura para pensar também a atuação das integrantes da bancada de mães ativistas. Ela faz esse contraponto que eu tento trazer ao longo do trabalho, do feminismo branco, que historicamente diminui hierarquicamente a ação política das mães, minimiza a ação política das mães, como uma espécie de feminismo ainda não bem articulado, e também se contrapõe a essa ideia de que a maternidade é só opressão. Ela traz, inclusive, a dialética de opressão e ativismo que faz com que essas mulheres se engajem. Então, eu me demoro um pouco na Collins e até na Andrea O'Reilly, justamente porque elas perpassam o meu trabalho. O percurso passou por esse levantamento bibliográfico entre as novas mídias, com cybercultura, cyberfeminismo e um pouco de um contexto do que foram as eleições de 2018. Trago um pouco da conceituação das mães e das reivindicações particulares da maternidade dentro das ondas feministas, até chegar no feminismo matricêntrico, e trato um pouco das relações de poder entre maternidade e política, fazendo, então, uma análise etnográfica da hashtag Mães na Política, em 2018, e mais a fundo, uma análise etnográfica com entrevistas em profundidade das 11 integrantes da bancada de mães ativistas que se candidataram às eleições em 2018. Então, como eu disse, eu tinha interesse em saber dessa jornada das mães em rede. E daqui eu trago uma proposta de sistematização por meio do levantamento bibliográfico que eu fiz, de como as mães usaram a rede, né, desde o início das redes sociais. E faço uma subversão do lema feminista da década de 60, que é o pessoal é político, que a gente usa até hoje, que era um lema que elas usavam em referência aos grupos de conscientização feminista, entendendo que a internet e as redes sociais proporcionaram novos grupos de conscientização. Então, subverto esse lema em 4 modos de usar a internet e as redes sociais. O primeiro, com o pessoal é público, as mães, então, desde 98, com o surgimento dos blogs, relatando as suas maternidades e as suas experiências pessoais em primeira pessoa, aí com um recorte muito de classe, até que nem a Carol mencionou, porque eram mulheres que tinham acesso ao computador no ambiente de trabalho. Depois, um segundo momento onde o pessoal é privatizado, surgem novas plataformas de redes sociais, e o neoliberalismo começa a entender que essas narrativas das mães em rede têm um poder de contagiar outras mães. Então, eles acabam patrocinando essas mulheres, empresas e marcas patrocinam essas mulheres, o eu vira um eu comoditizado, e a gente começa a ter essas dicas e relatos de maternidade patrocinados, né? O acesso fica muito mais popularizado com os smartphones, e a gente vê, então, o surgimento dessas influenciadoras digitais maternas. Um terceiro modo o pessoal é político e digital. Aqui ele casa muito com a retomada do feminismo, a partir de 2010, muito mais forte em 2015, que além do surgimento das redes sociais, que com o surgimento dessas redes sociais e dessa popularização do uso, algumas mulheres passam a utilizar desses recursos em prol de ativismo digital materno. Então, se organizam nesses ambientes em rede para começar a entender que aquelas narrativas individuais,
cheias de problemas e questões e sobrecargas, elas, na verdade, faziam parte de uma estrutura maior que poderia ser combatida com um ativismo. E aqui o movimento do parto humanizado é muito forte. E aí eu percebo que algumas dessas mulheres, então, passam desse momento de ativismo digital materno e, a partir de 2016, começam a se engajar politicamente e se candidatar com essa temática de maternidade. Eu vou olhar, então, aqui para esse modo 4 e chamar de o pessoal é político, digital e partidário. É aqui que começa a aparecer a hashtag Mães na Política, com defesa de pautas relacionadas a maternidades e infâncias, com um viés feminista. Aqui, nesses momentos 3 e 4, a rede já está constituída como modo, como a gente vive em sociedade hoje, né, difícil separar uma coisa da outra, e só vale dizer que esses modos, eles são, não é um modo necessariamente evolutivo, eles acabam se sobrepondo em alguns casos, né, até hoje a gente ainda tem blogs, embora eles não tenham a mesma força como no início. Então, como eu disse, o que me motivou a pensar essa jornada foi olhar para essas 3 mulheres que eu conheço há muito tempo das redes, né, de observar de fato, então fazendo uso dessa metodologia etnográfica, no qual eu faço parte da comunidade que eu estou pesquisando, que é a Anne Rami, a Andrea Werner e a Lígia Moreira Sena. Dessas, a Anne passa pelo segundo modo, as 3 passam pelo modo 3, cada uma com ativismos próprios, mas muito relacionados a maternidades e infâncias, e as 3 se candidatam em 2018, cada uma no seu estado, mas as 3 fazem parte também da bancada de mães ativistas, das 11 mulheres da bancada de mães ativistas. E aí, a partir da fanpage dessas 3 mulheres, eu vou olhar, pesquisar o que elas publicaram nas fanpages, onde elas divulgam as suas campanhas políticas, né, onde elas divulgaram as campanhas políticas, para entender como é que se comporta essa hashtag Mães na Política. Também faço uma busca entre matérias na imprensa online que tratam desses termos e vou olhar para as redes sociais que usam essa hashtag para entender o que sai disso, se eu tenho outras candidatas que também se comportam desse jeito. E encontro 20 mulheres que fizeram uso dessa hashtag nas redes sociais em 2018, que se candidataram em 2018, dessas 20 com idade entre 29 e 47 anos, a maioria com ensino superior completo, 14 se candidatando pela primeira vez, representando aí 10 estados brasileiros, sendo que os cargos mais altos, então, é a Manuela Dávila, né, como vice-presidente, e a Tati Picanso pelo PSOL do Pará, como vice-governadora. Dessas 20, a gente tem 4 mulheres eleitas, a Anne Rami e a Raquel Marques, ambas como co-deputadas na bancada ativista, não é a bancada de mães ativistas, tá? A bancada ativista aqui em São Paulo, a Marina Elu, pela Rede de São Paulo, e a Janaína Riva, pelo MDB de Mato Grosso. Acho que vale brevemente passar por esse cenário das mães das mulheres na política e das mães na política em 2018. Vale dizer que essa reivindicação por mais mães na política é também um desdobramento dessa reivindicação por mais mulheres na política, que está cada dia mais forte. E aqui esses dados que mostram muito da ausência das mulheres na política institucional. Embora a gente represente, em 2018 a gente representava 16% do total de eleitos no país, mesmo sendo 52% da população total. Em 2019, a gente era 50% da população, 30% dos candidatos e 15% dos integrantes ao legislativo, com apenas uma deputada federal indígena e somente 13 negras. E em 25% das câmaras municipais, a gente não tem nem mesmo uma mulher. Eu trago esse dado também de que 47% das mães respondentes da pesquisa da ONG Me Farei Ouvir se mostraram mais inclinadas a se candidatar a cargos políticos do que as mulheres que não são mães, o que combina muito com essa análise que eu faço da bancada de mães ativistas, que são uma série de mulheres se candidatando aí pela primeira vez por conta das suas maternidades. Dessas mulheres, dessas 20, eu trago um gráfico de cor e raça, de autodeclaração delas, de acordo com o IBGE, a maioria branca, 30% pretas, 10% pardas e 5% indígenas. Uma amostra até que diversa por um número pequeno de mulheres,
E em relação ao espectro político dos partidos, a gente tem um direcionamento muito forte aos partidos de esquerda, a maior parte delas, 65% do PSOL, o que faz muito sentido quando a gente vai olhar que, historicamente, os partidos de esquerda foram aqueles que, de fato, mais abriram as portas para as mulheres, foram os primeiros a implementar a cota para as mulheres em partidos, então isso se reflete também aqui. Eu acredito que, assim, ao usar o recurso das redes sociais para abordar essas questões das pautas de maternidades e infâncias que são tão relegadas ao ambiente privado e que acabam sendo de responsabilidade majoritária e individual das mães, elas acabam criando um outro padrão de narrativa em rede, politizando essas questões relacionadas à maternidade, né? Eu acredito que elas dão vozes às mães como sujeitos políticos, não mais a sujeitos idealizados, até como a gente viu nas apresentações anteriores, né? Não só esse sujeito idealizado, mas também como um sujeito que é capaz de falar de si. Eu trago aqui um pouco da Lélia Gonzalez, que traz essa referência etimológica de que infans é aquele que não tem fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque é falada pelos outros. E aí, então, analisando os posts delas, nas fanpages durante o período de campanha eleitoral, eu encontro esse post específico, onde eu tenho a foto dessas 11 candidatas, em que elas fazem uma postagem coletiva, uma divulgando a outra, né, reunindo todas essas candidaturas num único post, e se autodenominando bancada de mães ativistas espalhadas por todo o Brasil. São 11 integrantes que representam 6 estados, que juntas aí eu fui coletando os posts delas em cada uma das fanpages em que elas divulgaram, né, as fanpages do Facebook em que elas divulgaram as suas candidaturas, e coletei 1.600 posts para entender como é que eu queria entender como elas se articularam em rede juntas. E aí, aqui, dos enunciados que a gente pode ver das agendas políticas, elas defendem muito ser contra a violência obstétrica, pela amamentação, contra a publicidade infantil, contra toda forma de violência contra a criança, em prol da saúde pública do SUS, saúde para crianças atípicas, direitos sexuais e reprodutivos, inclusão, educação crítica, emancipatória, pública, democrática, laica, de qualidade, valorização de professores, equidade de gênero e acesso a emprego, cultura e lazer, que são pautas que vão além só do bem-estar para os seus próprios familiares, como historicamente a gente vê nas pautas de mães, né? E aí, das considerações a respeito de olhar para os posts delas em rede e das entrevistas em profundidade que eu fui fazer com 10 dessas 11 candidatas, o que eu considero é que a bancada de mães ativistas, ela surge muito como uma tentativa de disputa narrativa em relação ao que a gente conhece como a bancada BBB, né, do boi, da bala e da Bíblia. Nasce da articulação entre as mães blogueiras, porque nas entrevistas, a maior parte delas cita a Lígia Moreira Sena, que é do blog Cientista que Virou Mãe, como a principal organizadora desse grupo, primeiro no Facebook, depois no WhatsApp, que é onde ela vai articular a criação desse post e a divulgação dessas candidaturas em rede. Então, ela se desenvolve realmente a partir dessas mulheres mães mais conectadas, que eu acho que mostra realmente que como o digital hoje é político também, né? É ainda um grupo muito incipiente para fazer frente a grupos políticos de grande potencial tecnofinanceiro, mas já desafia esses pensamentos e conceituações bem essencialistas e maternalistas da maternidade e deterministas, né, os muitos deterministas biológicos a respeito da maternidade, tensionando também o que é o público, o que é o privado, ao levar as questões das maternidades da infância para a instância da política institucional. E entendo que elas realizam os princípios aí do cyberespaço, de interconexão, de criação de comunidades digitais e de uma criação de uma inteligência muito própria dessa articulação. Além de realizar uma parte do cyberfeminismo da Donna Haraway, com seu Manifesto Ciborgue, que propunha uma política socialista feminista em rede, a partir da apropriação das tecnologias. E, por último, vale mencionar
que dessas 10 mulheres que eu ouvi, 4 disseram que se motivaram a se candidatar em 2018 a partir do assassinato da Marielle Franco. Isso foi um catalisador para a candidatura política delas. Então, acho que é bastante relevante a gente mencionar isso. E, enfim, tem uma série de dados que eu vou passar rapidamente, mas que mostram justamente a relevância da gente politizar o que hoje é considerado um trabalho materno, né, todo esse trabalho de cuidado que fica a cargo das mulheres, que acabam fazendo sozinha por conta dessas altas taxas de abandono paterno, chefiando lares, um número que cresce a cada ano, muitas como mãe solo, e com o trabalho doméstico que tem uma sobrecarga absurda, ainda mais agora em período de pandemia, isso se ressalta a olhos vistos. E fora a relevância de pensar isso nesse ano, aí prestes a ter eleições de novo, né? Como é que a gente, de fato, politiza essas questões do cuidado, né? Acho que isso é muito, muito importante. E era isso. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Renata, maravilha, sua apresentação, excelente. Muito bem, estamos nos aproximando das 3 horas, eu estou deixando vocês um pouquinho mais livres, porque tivemos uma falta aí, mas estamos nos aproximando das 3 horas. O nosso debate vai ficar um pouquinho mais estreito hoje. Bom, ficção científica brasileira e a mulher negra, relações entre maternidade, gênero e feminismo no filme Frutos do Amor, é o próximo trabalho da Carolina Oliveira Silva. Então, temos 2 Carolinas hoje. Obrigada, Fernanda. Gente, boa tarde. Eu vou colocar aqui os meus slides, e aí vocês, por favor, me confirmem se vocês estão vendo. Tá aparecendo? Vai entrar. Entrou. Tá. Eu vou colocar aqui em tela cheia, tá? Que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem, né? Bom, eu sou a Carol, eu sou mestra em comunicação audiovisual e atualmente eu venho pensando, né, no escopo aí que eu vou trabalhar para minha pesquisa do doutorado. Pretendo ficar, né, nesse mesmo universo do audiovisual, só que para o doutorado trabalhar a questão das representações femininas dentro do cinema brasileiro, né? Aí, a partir desse recorte, eu venho falando sobre o gênero da ficção científica, que é um gênero em que a gente ainda não tem muitas pessoas estudando, né, falando, principalmente quando a gente fala no âmbito nacional, né, não é um gênero tão conhecido, porque a nossa ficção científica ela é um pouco diferente do padrão que a gente normalmente conhece, né, do padrão europeu e o padrão norte-americano, né, então a gente trabalha muitas questões de paródia, e aí as figuras femininas dentro desses filmes, né, eu tento trazer essas análises para realmente apontar o que a gente conseguiria ver de diferente, né, de uma construção que contribua para algum debate feminista. E aí, esse filme, né, O Fruto do Amor, é um dos filmes dentro do meu escopo, que eu tenho mais ou menos uns 30 filmes, né, dentro um tipo de linha do tempo que eu venho montando com relação ao gênero no Brasil. E, bom, esse artigo, né, eu pretendo analisar a construção das personagens femininas dentro do filme Fruto do Amor, que é um filme do Milton Alencar. E cada filme eu sempre tento pensar o que esse filme pode trazer para o debate, né? E aí, no filme Fruto do Amor, eu percebi que a maternidade é uma perspectiva que pode ser abordada, até porque a gente está falando no filme de algumas experiências científicas que vão girar em torno da desconstrução da maternidade, né? Em que a maternidade é encarada como algo natural, né, para a mulher ou para a figura feminina, e no filme, claro, de uma forma talvez um pouco exagerada, a gente tem aí uma dupla de cientistas que são formados aí pela doutora Elsa, que é a personagem feita pela Ruth Souza, que é uma cientista negra, que também é uma coisa que até então não é tão comum de se ver dentro, né, desse gênero e dentro do próprio cinema brasileiro, você ter ali uma protagonista negra e dentro de um ambiente científico, né, e aí eu vou falar um pouquinho mais dela lá na frente.
e também, em conjunto com ela, tem um outro cientista, que aí é interpretado por um homem, enfim, que é meio que o cabeça, assim, dessas experiências, né? No próprio site da Cinemateca, quando a gente encontra, né, as sinopses e as informações mais técnicas do filme Fruto do Amor, na sinopse está escrito, né, que a doutora Elsa, ela é, na verdade, uma assistente do Dr. Bloom, que é o cabeça lá dessa experiência, né, o que, na verdade, não acontece. No filme, você não tem nenhuma menção a doutora Elsa como assistente do Dr. Bloom, mas, enfim, isso aí são também construções aí que eu vou trazendo para vocês. E aí, nesse filme, a gente tem a figura da cientista e a gente tem a figura também de uma cobaia, que é uma mulher, né, que é a Ana Maria, interpretada pela Maria Lúcia Dahl. E aí, ela é uma cobaia, na verdade, ela é uma prostituta que vem do interior, né, existe um acordo ali entre os cientistas e uma outra mulher que toma conta dessas meninas, e que ela cede algumas meninas para eles poderem fazer algumas experiências, né. Essa questão da sexualidade feminina, ela vai ser motivo, né, vai ser temática de muitas histórias de ficção científica quando a gente está falando da literatura, né, tem uma estudiosa, né, a Elizabeth Gilway, uma estudiosa da ficção científica da América Latina, que no livro Ficção Científica Brasileira, Mitos Culturais e Nacionalidade no País do Futuro, ela vai, né, estudar um pouco melhor essa questão da sexualidade feminina nas histórias de ficção científica como um tipo de ameaça à figura masculina, né. E aí, qual que é a ideia dessa dupla? Eles pensam, né, eles têm ali a intenção de criar soluções para patologias sociais, ou que eles entendem como patologias sociais, né, então você tem um personagem ali que ele é encarado um pouco como entre aspas, bandido, né, então ele é um personagem mau, um personagem que maltrata as pessoas, que sempre arruma briga, então a ideia dos cientistas é, bom, vamos curá-lo, né, vamos torná-lo uma pessoa mais dócil. E aí, dentro dessas experiências, também entra a questão da maternidade, né, de se criar um soro em que é possível a pessoa tomando esse soro, né, no caso uma mulher, ela vai começar a ter uma reação de rejeição da maternidade, né, então ela vai ser meio que liberada dessa função, então na verdade essa é a grande questão do filme. E é engraçado que o filme até acontece, dentro do filme a gente acompanha uma reunião acadêmica, mais ou menos como a gente está fazendo aqui, né, de juntarem vários cientistas que vão conversar sobre suas experiências. Então, uma das primeiras coisas que eu acho que é importante a gente destacar é justamente a questão da figura da Ruth Souza, né, que vai interpretar aí essa cientista, né, a Ruth Souza, ela é a primeira atriz negra brasileira a protagonizar uma novela, né, A Cabana do Pai Tomás, e no filme como Doutora Elsa, ela é apresentada, como eu já comentei, como uma assistente, né, e não como uma cientista. Isso na sinopse, né, mas no filme a gente tem uma construção um pouquinho diferente. E aí, isso também, né, a gente conseguir encontrar essa personagem interpretada por uma mulher negra como cientista também é algo muito, muito diferente, né, do que a gente tinha até então dentro das narrativas da ficção científica, né, normalmente as mulheres dentro dessas narrativas, elas são ou assistentes, né, ou objetos de cobaia, ou alguma coisa no sentido de ameaça, né, e aí a gente vai ter outros filmes, né, que vão também trabalhar com essa mesma lógica, mais ou menos da mesma época, um de 62, que é Os Cosmonautas, do Victor Lima, e A Espia que Entrou em Fria, um filme de 67, do Sanin Sheks, que tem personagens que mesmo dentro, né, do ambiente científico, de um laboratório, enfim, não são colocadas como as cabeças ali de todas as experiências, né, são mais vistas como secretárias ou assistentes. E aí,
o que é importante também, né, falar sobre a doutora Elza, é que a partir de um estudo, né, do João Carlos Rodrigues, num livro que se chama O Negro Brasileiro e o Cinema, ele vai identificar, né, a partir das produções nacionais, 13 arquétipos sobre negros e negras. Então, ele vai identificando como são essas construções que acabam se repetindo na produção brasileira, né. E aí, a partir desse estudo, é possível a gente conseguir dizer que a doutora Elza, ela vem, na verdade, como uma quebra, né, a representação dessa mulher enquanto cientista, né, e é uma representação de uma cientista bastante séria, né, porque dentro do cinema de ficção científica brasileiro, a gente tem muita questão da paródia, então, normalmente, os cientistas, eles são mais vistos como grandes gênios malucos, né, e aí, no caso do Fruto do Amor, a doutora Elza, ela tem uma construção diferente, então, ela realmente, a gente percebe que, né, em cenas em que ela coloca a questão do científico como sendo primordial, né, então, é um trabalho que ele é sério, né, não é uma brincadeira que eles estão fazendo ali, então ela tem cenas em que ela chama a atenção do companheiro dela, de falar assim, não, ó, você tem que fazer a experiência corretamente, né, a gente está fazendo um trabalho em grupo aqui, então ela tem essa ideia um pouco mais séria da questão do científico, quando a gente fala dessa abordagem no cinema brasileiro, né, e aí, a partir disso, a partir dessas experiências, a gente começa, né, a falar um pouquinho sobre as ideias da maternidade, né, então, essa experiência que esses cientistas se juntam, na verdade, eles acham que vão estar fazendo um bem ali, né, um tipo de libertação, correção da sociedade, e, no caso, né, das figuras femininas, uma libertação, né, então, a Ana Maria, que é essa moça que aparece nesse frame do filme, que é uma das cobaias, ela vai ser anunciada a partir de um determinismo biológico, né, ou uma ideia de um destino divino. Então, todas as mulheres, elas estão destinadas à maternidade. E aí, a Ana, ela vai trazer essa questão da representatividade de, entre aspas, todas essas mulheres, né, um aspecto que vai estar muito ligado às forças conservadoras que vão defender, principalmente, a família, a moral e os bons costumes. Então, assim, todas as mulheres têm o mesmo destino. Vamos reverter isso, né, é a grande sacada ali dos cientistas, que não vão conseguir isso, só dando spoiler aí do que acontece mais lá na frente, né. Então, essa ideia, né, o que parece ser um filme um pouco meio, às vezes, até fora muito diferente, né, do que comumente a gente vai trazer para a ficção científica, eu comecei a pensar, bom, na verdade, então, essa experiência que parece ser muito maluca no primeiro momento, pode significar alguma coisa de realmente pensar numa certa liberação para as mulheres, né, em outros caminhos, né, a mulher não precisa ser o sinônimo da maternidade, né, em caminhos de subversão, claro que eles fazem isso de uma forma, para a narrativa, eles são ali os vilões da narrativa, né, se a gente for parar para ver o filme, assim, e identificar a protagonista, identificar o vilão, identificar, né, quem faz as maldades, quem é o mocinho, a mocinha, então eles estão colocados ali como os grandes vilões, né, mas a gente pode dizer que essa outra visão, né, ou essa subversão da questão da maternidade, ela pode trazer consequências aí muito importantes para a gente pensar, né? Então, quando a gente fala da maternidade, né, que é um tema, foi um tema e é um tema muito considerado para o feminismo, né, quando a gente fala de feminismo, seja ele contemporâneo, né, e aí é importante entender, né, que a maternidade, ela vai ganhando significados aí ao longo das discussões, né, então, se primeiro a maternidade, ela vai ser encarada como um defeito natural, né, uma coisa que a mulher, ela está fadada, né, a recusa dessa maternidade seria, então, um caminho para subverter a dominação masculina, né.
e posteriormente reconhecer todas as outras potencialidades das mulheres. Mas claro que isso vai se modificando ao longo do tempo, né? Em um segundo momento, a gente vai ter a maternidade, que vai passar a ser reconhecida como um poder insubstituível, em que apenas as mulheres possuem o poder de ter aquilo, né? Então vai surgir como uma espécie de os homens vão invejar porque eles não podem, né? Eles não têm ali a condição da maternidade, né? E aí a gente vai atribuindo outros significados, né? E por fim, eu acho que hoje, principalmente, né, a partir da mulher contemporânea, a gente consegue ter um distanciamento, mas ainda assim a gente vai trabalhar com muitas contradições, mudanças aí, porque, né, é uma questão que ela vai se modificando, é uma questão orgânica, mas algumas permanências, né, que talvez vão explicar aí também até o próprio final do filme, de que, assim, eles não conseguem chegar em um soro que liberte, né, essa questão da mulher, a mulher ser mãe, ou a mulher rejeitar a sua criança, ela vai sempre ter que aceitar aquilo e amar, e toda a questão social do amor materno, né. E aí, falando um pouquinho sobre essas temáticas, né, principalmente quando a gente fala da década de 80, e aí tem um autor muito importante para falar de ficção científica, que é o Alfredo Supia, que na tese de doutorado dele, ele vai dividir ali essas temáticas, né, que a gente vai trabalhar dentro da ficção científica no cinema brasileiro. E a década de 80 é uma década que tem muitos temas, né, principalmente com relação à questão da sexualidade, né, muito por conta também de um aumento da produção do gênero erótico, né, tanto erótico quanto o pornô, né, e aí a gente vai ter muitas ficções científicas que vão conversar com isso, né, e trazer essa questão também, pelo número de temáticas que vão ser trabalhadas, é também a gente abrir as perspectivas, né, e não entender esses filmes, talvez até por isso a academia fique um pouco receosa, né, para falar de filmes com essa temática, mas trazer essa pluralidade, né, essas outras personagens, né, porque a gente vê ali que um filme que, ao mesmo tempo que ele tem uma relação com o erotismo, ou com, às vezes, até o próprio pornô mesmo, ele consegue trazer algumas discussões que são importantes para a gente hoje, na contemporaneidade, né, então, antes só de, né, colocar as primeiras considerações, porque esse também é um artigo que eu venho escrevendo, não é algo que está finalizado, né, eu só queria colocar aqui uma citação de uma autora, né, a Maria de Almeida Telles, no livro Breve História do Feminismo no Brasil, para também justificar um pouco desse olhar para essas produções, né, que até então eram um pouco deixadas de lado, né, eram colocadas à margem ali. Falar da mulher em termos de aspiração e projeto, rebeldia e constante busca de transformação, falar de tudo que envolva a condição feminina, não é só uma vontade de ver essa mulher reabilitada nos planos econômicos, sociais e culturais. É mais do que isso. É assumir a postura incômoda de se indignar com o fenômeno histórico em que metade da humanidade se viu milenarmente excluída nas diferentes sociedades no decorrer dos tempos. Então, acho que, principalmente, esse trabalho de trazer essas personagens, né, eu acho que tem que ficar muito, muito bem explicado que, às vezes, nesses filmes, né, que muitas vezes são deixados de lado, não que eu estou querendo aqui colocar grandes mudanças em personagens, né, olha como esse filme trata a questão do feminismo, olha como esse filme trata a questão da maternidade, mas trazer realmente esse olhar plural, e às vezes um filme que parece ser muito conservador, ele tem ali alguma coisa, né, alguma pequena subversão que a gente pode trazer, e aí recuperar essa produção, né, que às vezes está tão ali distante da gente, que muitas pessoas às vezes não conhecem, e recuperar para uma discussão que é muito atual, né? Então, aí, colocando uma das primeiras considerações, né, do que eu consigo trazer a partir dessa breve análise, as experiências científicas que julgam os humanos passíveis de transformação por meio de um soro,
que é o que acontece no filme, são postas em desvantagem, quando a gente percebe que a ciência, ela perde pro amor. Então, o filme, ele até acaba, assim, de uma forma bem trágica, com os cientistas falando, nossa, mas quando será que a gente vai, até quando, né, a gente vai ter que aceitar isso, né, e que a ciência não vai poder transcender esse caminho ali, né. Mesmo com as injeções lá, com o soro que eles produzem, né, o fato da Ana Maria, ela engravidar, né, ela engravida de um dos personagens, que é um dos personagens também que é um pouco mais revoltado, que também está passando por uma experiência, ele também serve como cobaia, ela acaba não rejeitando o filho, e a grande explicação para essa não rejeição é justamente a questão do amor, né, o amor ali que ela teve, a paixão que ela tem com o companheiro dela, e o amor pela criança que está para nascer, né, então, mesmo trazendo essa subversão, né, esse outro olhar sobre a maternidade, como a maternidade, né, pode não ser algo natural, né, mas no filme ela acaba vencendo, né, o amor de mãe acaba vencendo, e eles não conseguem realmente fazer com que o soro ele funcione, né, tanto que no final a gente tem uma destruição do laboratório, um dos personagens ali se revolta e acaba destruindo o laboratório, e aí eu penso que esse final, né, de dizer que esse amor que salva, né, esse amor que ele tem que existir para qualquer mulher que tenha um filho, né, não pode ser diferente, eu acho que ele pode dizer muito sobre como a gente ainda enxerga, ainda desvela alguns papéis que são destinados às mulheres na sociedade hoje, né, algumas constâncias aí que a gente vê se repetindo, por isso que eu reforço essa questão dessa recuperação aí, desse cinema que não está tão longe, né, a gente está falando da década de 80, aqui coloco algumas referências aí que eu trabalhei nesse início de pesquisa, e queria agradecer também a oportunidade de estar nessa mesa maravilhosa, estou muito feliz, e é isso aí, vamos debater. Obrigada, gente. Muito obrigada, Carol, fiquei muito contente também com a sua apresentação. Que mesa rica, não? Impressionante. Eu fui deixando vocês passarem um pouquinho, e no fim das contas a gente vai ter que encerrar às 3h30. Disse-me aqui já a produção que tem que encerrar porque precisa interromper a gravação e começar a fazer outra. Eu até achei que dava para estender um pouquinho mais, mas a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é que, enquanto a gente vai conversando, coloquem o e-mail de vocês no chat para que vocês possam se conhecer. Eu sei que vocês já colocaram na apresentação, mas para que todo mundo possa anotar, porque nós, da produção, né, nós temos o contato de vocês, mas vocês, às vezes, entre vocês, têm interesses em estabelecer até parcerias, né, a gente tem 2 pessoas que são do mesmo grupo de pesquisa, mas, de repente, não, né, e o nosso caderno de resumos, às vezes, demora um pouco, até por conta de edição, para sair. Então é legal, porque de repente nesse momento vocês não vão conseguir conversar aqui por conta da limitação do tempo, mas depois vocês podem marcar um novo Meet e conversar e colocar em dia algumas coisas que de repente não deu certo, não deu tempo aqui. Então eu gostei muito, tá? Eu queria dizer que se vocês tiverem perguntas, já levanta a mão uma para outra, tá? Quem tiver aí na assistência, a gente vai poder fazer, eu acho assim, no máximo uma pergunta geral para todo mundo. Então, quem vai fazer a pergunta geral? Eu tenho uma pergunta geral, assim, mas assim, não vou deixar livre, vou deixar mais livre, vou fazer só um comentáriozinho que me cabe como moderadora. Achei que os trabalhos foram extremamente ricos, houve uma recuperação histórica que me surpreendeu bastante, ó, inclusive nesse evento que teve essa coisa da recuperação histórica. Eu acho que todo mundo está olhando um pouquinho também para o passado, para a gente tentar entender o presente, isso é muito bom, para a gente ter as raízes do machismo, né, e dessa sociedade que a gente tem hoje, e 2 trabalhos que trazem mais a questão da pós-modernidade, a questão dos ativismos online, que são questões super contemporâneas, né, interessantíssimas, sobretudo se a gente pensar nos impactos disso para a nossa sociedade, sobretudo, né, em termos políticos, por exemplo, né, como foi trazido. Então, eu queria, sei lá, vamos deixar livre quem quiser fazer uma pergunta, porque, né, se eu for fazer uma pergunta específica para cada um, a gente não vai conseguir, a gente vai estourar o tempo. Então, alguém tem um comentário geral que queira fazer, que queira umas para as outras? Tá, ficou todo mundo tímidas? Estamos todas tímidas agora.
Gente, eu fiquei muito contente. Eu fiquei com uma dúvida na verdade, curiosidade, em relação ao primeiro trabalho, quais seriam os outros objetos de estudo, né? Porque a Carol Monteiro tinha colocado, eu estou estudando a Reumada e mais alguém, aí eu fiquei com dúvidas, porque quando a Renata começou a falar, né, eu falo porque me interessa particularmente a questão dos net-ativismo, movimentos sociais, online, etc, etc, mas puxando aí a sardinha nesse sentido. Não, na verdade, eu acho que eu falei um pouquinho do meu projeto de pesquisa mesmo, da minha pesquisa, né, de mestrado, que são dos perfis de bebês influenciadores no Instagram, que são os chamados bloguinhos, que são criados por mães, geralmente, administradoras, Entendi. E que não são mães influenciadoras digitais, né? Então é quase que uma mania, assim, é uma, sei lá, uma moda, mas que já são perfis de bebês dos mais diversos lugares do Brasil, bastante de interior, sim. Eles têm um perfil que é bastante similar, mas o meu foco é em perfis de bebês meninas, porque existe, o que eu percebi é que existe uma performance. Eu trabalho com o conceito de reconhecimento midiático, que eu acho que a mãe está querendo também ali naquela performance que ela faz através da filha. E tem também ali toda uma construção de identidade de gênero, né? Em cima desses bebês, né? São bebês, são meninas que de 0 a 2 anos, né? Muitas vezes até ainda na barriga, né? E de como já é moldado em cima delas todo esse estereótipo feminino que conversa bastante com o mercado de consumo, com a sociedade heteropatriarcal, enfim, capitalista, heteronormativa, enfim, tudo isso que a gente sabe como é que é. Então, o meu objeto de pesquisa é esse, assim, acabou sendo uma descoberta quando eu estava investigando o que estudar, e realmente é muito surpreendente, porque é um nicho bastante forte. Eu fiquei curiosa, você comentou, eu achei que fazia parte ali da pesquisa, mas... Porque, Fernanda, acaba que elas surgem, quando eu falei da maternidade real, porque vários perfis surgem, alguns como álbum de fotos mesmo, para serem mostrados para a família. Vou criar um perfil, né, do meu filho, da minha filha, no caso, para compartilhar com os familiares, para ver o desenvolvimento da criança e tal. Mas existe também muito essa lógica mesmo de já criar o perfil para que a criança seja influenciadora, entendeu? É muito maluco, assim. Eu acho que acontece isso um pouco na coisa dos pets também, não? Com certeza. Com certeza. Só que estão fazendo isso com um ser humano que não tem nenhuma consciência, né? E nem Isso é interessante, porque se a gente for pensar, por exemplo, os europeus têm uma coisa muito forte da coisa de não mostrar o rosto das crianças online, né? E quando meu filho nasceu, todo mundo, nossa, mas você não mostra a cara do seu filho, não mostra... E aí eu falava assim, galera, eu tô seguindo uma linha aí que eu conheci em Portugal, que as minhas amigas todas portuguesas, ninguém coloca foto do filho online, por N questões, né? Até por respeito à privacidade de uma pessoa que acabou de nascer, né? Privacidade e consentimento, né? Exatamente, privacidade, consentimento, segurança, etc, etc. E aí, achei interessantíssimo. E os trabalhos de recuperação histórica, acho que vale a gente repensar também essa questão, sobretudo, por exemplo, esses de Santa Catarina, né, qual é o papel dessa imprensa, qual é o papel desses órgãos para, né, de uma aceitação da imagem da mulher, né, de uma construção da imagem da mulher, né, catarinense, né, nesse local, né, a gente refletir sobre isso, achei interessantíssimo, e o trabalho da Renata
seria incrível nesse sentido trazer um pouco a mulher ativista, né, a mãe ativista. Muito do que você falou eu não conhecia e eu realmente quero me aprofundar porque eu achei interessantíssimo, né, esse trabalho que você está desenvolvendo. Você já defendeu? Não, estou para agendar essa semana a minha defesa. Já depositei, mas ainda estou para defender. Mas já está aliviada, né? Já está mais aliviada. Muito. Até quero fazer uma observação do trabalho da Renata, como ele conversa, né, com tanto o passado como a atualidade, porque, na verdade, todas essas mulheres, elas estão ali também justamente tentando levantar questões que a Larissa e a Marina trouxeram de alguma forma também, né, fazem parte do nosso passado. Agora, me chama bastante a atenção como É porque de novo, eu tô lendo a Federici, o outro livro dela, o mais recente, e aí, como ela fala de remuneração do trabalho doméstico, né? Sim. Que cai muito, né, na maternidade, né? E de como eu sinto falta desse debate. É um dos temas que eu mais sinto falta, inclusive também de pesquisa e do próprio movimento feminista atual, né? E de como ele é muito presente quando você vai tratar de história, obviamente, né? E como ele ainda é atual e de como, não sei, eu acho quase um tabu entre as próprias mulheres, assim, sabe? Eu acho muito difícil de ser. E aí eu fiquei pensando muito quando você trouxe, né, essas candidatas e como que claro, né? Imagina os temas que elas tratam, é isso que você, inclusive, falou, como elas ainda são fracas em relação a tantos, né, oponentes aí históricos masculinos, né, da política, né? Mas de como isso tocar nesse assunto, ele é tão, porque o que a Federici fala é que na verdade a gente está produzindo mão de obra, né? É isso que ela E isso, para mim, é assim, é tão a origem de tudo, sabe? Mas é um capitalismo mesmo, né? De que eles também se perpetuam às custas do trabalho reprodutivo não remunerado, né? Do trabalho não remunerado. Então, a gente precisa politizar essas questões, de fato, por uma outra sociedade. E aí que eu acho que é interessante o fato delas estarem alinhadas majoritariamente a uma ideologia mais de esquerda progressista, porque, de fato, não dá muito para ser uma feminista de direita, por exemplo, né? Não dá muito para ir para o campo da direita quando você quer combater a origem disso tudo, que é justamente isso que você está falando, que é o que a Federici traz, né? De como o capitalismo se estrutura também às nossas custas. Então, nesse sentido, essa maternidade idealizada, ela acaba sendo muito importante para a manutenção disso, sem que a gente fale a respeito, né? Sem que a gente acabe só sofrendo as consequências. Então, a gente precisa, acho que, falar muito, é um debate que precisa ser colocado em questão o tempo inteiro, inclusive dentro dos feminismos. Porque a mulher, ela, quando, por exemplo, foram levantadas bandeiras como parto natural, amamentação, que são bandeiras importantíssimas, sem dúvida, retomada, né, também, eu acho que da mulher como dona do próprio corpo, como, né, corpo como território, eu acho que acaba que a gente, de novo, né, voltando até um pouco para o tema do meu artigo, das armadilhas, eu acho, que a gente só vai ampliando a nossa gama de atividades, sabe? Então, a gente tem que amamentar até os 2 anos, só que a gente não tem nenhuma condição de amamentar até os 2 anos. Exatamente. Mas, nesse sentido, até mesmo, eu fiquei pensando nisso, talvez eu faça até essa referência depois, na apresentação da defesa, por exemplo, porque eu fico pensando quanto essas mulheres na política não criam uma outra sobrecarga enorme. Também. Totalmente. Não, mas na Ellen... anteriores, ainda tem o desafio de ser uma mulher mãe na política. É um massacre. Em algumas entrevistas, elas mencionam o impacto na saúde, por exemplo, que foi passar por essa trajetória da campanha. Não dá para deixar isso de lado, realmente. Acho que eu devia ter feito essa pontuação, assim, que é muito
Então, tanto no caso da Ellen, como também na minha pesquisa sobre os perfis das bebês influenciadoras, as mães, elas acaba que esses perfis viram um terceiro trabalho. Muitas delas, eu fiz um questionário e, assim, tem mãe que dedica de 4 a 6 horas para o perfil daquela filha, sabe? E ela, às vezes, tem um outro trabalho, além do trabalho de ser mãe e dona de casa. Né? Então, imagina. E, assim, é por isso mesmo que na década de 80, na verdade, a vigência é aquilo que a Oliveira trouxe, né? A coisa da negação da maternidade, que era muito forte. E que muito da geração, por exemplo, da minha mãe, falava assim, não, você vai estudar, nada desse negócio de ser mãe, porque isso daí não leva a nada. Você entende? E eu acho que é importante a gente olhar para isso, por isso que eu gosto muito que as ativistas colocaram a respeito, porque elas não negam um potencial de maternidade, que não é um potencial necessariamente idealizado, de que a mulher, porque é mãe, ela é melhor do que outros seres da sociedade, não desconsidera todas essas opressões, mas faz com isso alguma outra coisa que é um ativismo, que é uma incidência política, assim, justamente para combater as desigualdades que elas sofrem por serem mulheres e por serem mães, assim, que eu acho que é importante da gente discutir. Acho que é aí que é um nó que a gente tem que soltar, sabe? Debatendo muito, assim. Gente, maravilha. Então, eu vou convidar vocês para vocês debaterem por e-mail, para vocês fazerem outras reuniões, porque aqui a gente vai ter que encerrar mesmo. Estamos chegando às 3h30, então já passamos um pouquinho. Então, muito obrigada novamente, parabéns, excelentes pesquisas, que deem continuidade, que continuem com essa temática, que precisa tanto ser debatida, né, e ser levada à frente e mediatizada, que é mais importante, que é para o grande público também ficar sabendo isso tudo. Tá bom? Obrigada, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.